Irmãos e irmãs, vamos olhar a primeira leitura da carta de São Paulo a Filémon. Então, é muito interessante a situação. Então, esse Filémon também era amigo de Paulo, discípulo também, e o Filémon na época, tinha um escravo que chamava-se Onésimo. E esse Onésimo fugiu, fugiu do seu patrão. Pelo que deu para entender, se encontrou com Paulo na prisão. E lá na prisão ele foi evangelizado e foi batizado. Então agora São Paulo está escrevendo para o Filémon, agora mandando de novo o Onésimo de volta para casa. Mas o que é interessante na carta? Ver essa transformação. Ou seja, quando a pessoa ela nasce de novo, quando ela nasce do alto, muda as relações. Quando Deus nos toca, a pessoa nasce de novo, se encontra com Cristo, muda as relações, a visão da realidade muda e muda as relações. Veja o que diz São Paulo. Ele diz assim: se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo. Aqui está a primeira mudança. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido. Então veja, não mais como escravo, mas como irmão. O Filémon, que também já havia nascido do alto, agora ele é chamado a olhar o Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão muito querido de São Paulo. Muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti. Tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Então, ou seja, agora, até a visão do Onésimo, agora para o Filémon, muda também. Ou seja, agora eu tenho o meu irmão e também a pessoa humana, porque o escravo não era considerado nada. Era um objeto de venda e de compra. Então agora, ele olha para aquele irmão, agora com um irmão não mais como escravo, como um irmão muito querido e como uma pessoa humana. Então veja que mudou a relação. Deus entra e muda a relação agora do Onésimo com o Filémon. Não é mais agora o patrão e o escravo. Agora são dois irmãos. E o Filémon é chamado agora a olhar para esse irmão, olhar para o Onésimo não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão muito querido na fé. Alguém que deve ser amado, cuidado, respeitado. Então, Deus entra e muda. Assim, diz São Paulo, se estás em comunhão comigo, recebe-o como se fosse como a mim mesmo. Ou seja, se você tem a comunhão com Cristo, como eu tenho, recebe Ele como um irmão. Então a gente começa a ver o quê? A união entre a fé no Cristo e como nós tratamos a pessoa. Se eu tenho comunhão com Cristo, agora então, se Filémon tem a comunhão com a fé de Paulo, ele vai olhar o Onésimo agora dessa forma. É chamado a converter o seu coração agora e mudar essa relação. A partir agora, não mais das relações meramente humanas da sua época, mas agora a partir de Cristo e do Evangelho. Ele precisa olhar para essa pessoa a partir de Cristo e do Evangelho. Então, se eu tenho mesmo a comunhão de fé da igreja,
de Paulo, se eu tenho comunhão com Cristo, agora o Filemon precisa olhar para o Onésimo como uma pessoa humana e como um irmão muito querido para ele. Então agora, isso, né, é muito prático para nós, né, porque isso interfere diretamente na nossa vida cotidiana. Então, a partir do meu encontro com Cristo, como filho, agora como batizado, filho de Deus, nasceu de novo, a minha relação com as pessoas se dá agora a partir de Cristo. Não mais a partir dos valores simplesmente da sociedade. Eu não posso aplicar diretamente à pessoa que está ali simplesmente os valores da sociedade, que muitas vezes são contrários ao Evangelho. Então, e isso se deve aplicar, por exemplo, nas relações de trabalho, nas relações de família, né, no nosso dia a dia, como eu vejo as pessoas. Né? Então, isso vai gerando em nós uma conversão de vida. Porque senão, às vezes, a gente está tendo uma relação com Deus, mas a gente está tratando o irmão como um pagão. Tá? Não com o valor do Evangelho, mas com o valor da sociedade. Às vezes tratando o irmão com desprezo. Por exemplo, a pessoa, sei lá, usando o valor dos bens materiais, por exemplo. Não, ele tem menos bens materiais que eu, então ele é menos que eu. Desprezar aquele que tem menos, por exemplo. O que não é conforme o Evangelho. Então, aqui essa carta nos mostra justamente que a minha relação com Cristo agora é que deve iluminar e transformar as minhas relações humanas. Não pode ser mais a partir dos critérios da sociedade, mas a partir dos valores do Evangelho. E muitas vezes eu posso até ter que romper com esses valores da sociedade para até, justamente porque o cristão é chamado a ser o que na sociedade? O que Jesus diz que a gente tem que ser? Sal da terra e luz no mundo. Luz ilumina o que está nas trevas. Então, eu vou tratar diferente e isso vai ser sinal no meio da sociedade. Para que se haja uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, já vai apontando também como testemunho de evangelização, os valores do reino de Deus, que Jesus diz que está entre nós. Então, isso ajuda bem prático a gente pensar. Por isso que a gente precisa ler, por exemplo, a palavra. Ler o Evangelho. Para a gente começar a perceber agora, à luz da palavra de Deus, como eu estou vivendo. Na prática, em casa, no meu estado de vida, nas relações com as pessoas, na relação com o trabalho, na relação com o dinheiro, na relação com as outras pessoas. Na prática moral da sociedade. Isso tudo precisa ser agora iluminado por Cristo, pela palavra. Aí que justamente vai entrar o quê? O nosso testemunho. Por exemplo, hoje nós temos um mártir, São Josafá. Ele lutava, era bispo, deu o seu testemunho. E hoje já faz aí uns 400 anos que ele já morreu, e nós estamos aqui lembrando do seu testemunho, que continua convertendo os nossos corações. Então, prestar atenção, a nossa vida precisa ser una. Unidade com Cristo, e essa unidade com Cristo que me leva também a um testemunho de vida a partir não mais dos valores do mundo, mas agora dos valores do Evangelho. Transforma, muda os valores. Então vamos agora fazer um momento de silêncio. E queria que você agora pensasse nas pessoas, uma pessoa, quem sabe, em particular,
que Deus nos ilumine, e que quem sabe a gente precisa mudar a nossa relação, né? A gente precisa, quem sabe, aplicar o Evangelho nessa relação que eu não estou aplicando. Vamos pedir que Deus nos ilumine, nos mostre se de alguma forma não estou vivendo o Evangelho com essa pessoa. Que Deus nos dê a graça a cada um de nós, que a gente possa ver isso que o Senhor nos mostre. Façamos um breve momento de silêncio.